Estamos de volta com o nosso assunto de parasitologia, continuando estudando as parasitoses causadas por protozoários. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre toxoplasmose, uma doença de distribuição universal encontrada em todos os países praticamente, não é cosmopolita, é provável que você já tenha se infectado. E aí, você vai perceber que essa infecção ela pode ser uma infecção inaparente, subclínica, sem sintoma nenhum, ou apresentar sintomas bem leves, que podem ser confundidos com uma outra doença qualquer, como uma virose, por exemplo. Vamos compreender um pouco mais sobre essa doença e a importância que ela tem para a saúde pública. Você, por exemplo, que já ficou grávida, menina, já deve ter feito um exame para detectar se você tem anticorpos contra esse protozoário. Então é importante, em vários aspectos, entender um pouco mais sobre essa doença, e é isso que vamos fazer nessa aula. Muito bem. A toxoplasmose ela pode ser diagnosticada clinicamente, ou pode ser diagnosticada com exames dos mais diferentes tipos, parasitológicos, PCR, etc., antes que o médico tome alguma atitude, em termos de tratar o paciente. Agora, quanto aos sintomas que ele apresenta, ele pode ter uma doença subclínica, ou seja, uma infecção na qual não produz sintoma nenhum. Existe a infecção, o protozoário está no indivíduo, mas não há nenhuma resposta contra ele a ponto de alterar o equilíbrio do organismo produzindo sintomas, ou seja, uma doença. Então é uma infecção inaparente, subclínica, assintomática. Outras vezes vai produzir sintomas, são sintomas agudos da infecção, que pode ser confundido com virose, por exemplo, febre, dores musculares, dores nas articulações, Esses são sintomas que o indivíduo pode apresentar também. Embora adultos possam apresentar corioretinite também, que é uma inflamação no olho, em que o indivíduo fica cego ou começa a perder a visão. Assim ele procura o médico vai detectar que ele está com uma infecção por toxoplasma. Mas, no geral, se ficar numa infecção do tipo inaparente ou com esses sintomas, dificilmente o indivíduo diagnostica. Entretanto, numa situação mais séria, que é o caso da chamada toxoplasmose congênita, aí sim os sintomas são muito graves, são muito sérios. E os sintomas que o indivíduo pode apresentar são esses aí. Então, nós temos a forma congênita com uns sintomas muito mais graves. Então, hepatosplenomegalia, que é aumento do fígado baço, uma resposta imunológica do organismo contra o patógeno e gera esse sintoma conhecido como aumento do volume do fígado do baço, tecnicamente conhecido como hepatosplenomegalia. Icterícia, que é o depósito de bilirrubina, então o fígado tem a sua função comprometida, há um excesso de bilirrubina na corrente circulatória, ela acaba depositando na mucosa e na pele, o que deixa a criança ictérica, amarelada, pele amarela, açafrão. Exantema, que são manchas vermelhas, semelhante ao sarampo, que também surge nesse indivíduo. É preciso até diferenciar de outras doenças, como rubéola, que também apresenta esse tipo de sintoma. Linfadenopatia, que seria um inchaço generalizado ou local de linfonodos, que são estruturas linfóides que nós temos espalhadas no organismo inteiro. Então, eles ficam inchados, chamam linfadenopatia. Temos também retinocorioretinite, que foi um sintoma que eu disse agora mesmo, que predispõe à cegueira do indivíduo. A microcefalia e hidrocefalia. Microcefalia porque interfere no desenvolvimento do encéfalo, ele fica muito pequeno, incompatível com a vida normal. Isso é um dos mais graves, porque isso é incompatível com a vida normal. A pessoa vai ter um retardamento mental profundo em razão disso. Acaba tendo um problema também de drenagem de líquidos dos chamados ventrículos, que nós temos no cérebro, e isso acaba acumulando e deixa o indivíduo com essa aparência de muito líquido na cabeça, conhecido como hidrocefalia. Então, esses sintomas são considerados graves e a saúde pública ela é voltada para evitar que situações como essa aconteçam. Bem, outra situação grave também que a toxoplasmose trouxe consigo foi o caso dos indivíduos que têm imunodepressão. No caso particular do HIV, ele produz essa imunodepressão, e o indivíduo acaba tendo uma reativação de uma infecção que ele teve no passado.
E também, se tiver uma infecção, ele pode ter problemas muito sérios, que o protozoário acaba infectando várias partes do seu corpo, provocando a falência de órgãos, né? E, naturalmente, pode infectar também o seu cérebro, causando uma série de problemas como esse que nós temos citados aí logo abaixo. A encefalite aguda, confusão, letargia, alucinações e perda de memória, além de outros efeitos que a gente pode observar em pessoas assim. Então, a toxoplasmose acabou sendo uma doença de uma importância enorme em razão dessas duas últimas situações aí. No caso da toxoplasmose congênita e da toxoplasmose em pessoas imunodeprimidas. Muito bem, continuando, vamos entender como que o indivíduo é diagnosticado. Clinicamente, é bem difícil diagnosticar conforme nós vimos, né? A não ser nesses casos em que o médico reúne uma série de informações, como a mãe infectada, a criança nasceu com uma série de problemas, então já suspeita que seja uma infecção por toxoplasmose. Ele faz a investigação e descobre, né? Mas clinicamente é difícil, tem que fazer uma série de testes, e um deles aí é o parasitológico. E o parasitológico, o protozoário pode ser pesquisado no sangue do indivíduo. Então, o protozoário vai ser, obviamente, encontrado no interior da célula, já que ele é um parasita intracelular obrigatório, mas ele primeiro circula pelos líquidos corporais, como o sangue, o líquor, né? O plasma sanguíneo, e aí você pode extrair, por assim dizer, esse protozoário desses locais. No caso do sangue, ele pode ser extraído do anel leucocitário. Então, como mostra aqui nessa figura abaixo, a primeira figura, mostra como que a gente extrai o sangue, centrifuga e nós conseguimos separar os elementos do sangue, né? Eu vou aumentar essa figura aqui para que você possa ver melhor isso aqui, ó. Então tá aí, estão os elementos figurados do sangue, né? O sangue total diluído. A gente centrifuga e a gente consegue separar. Aí são três partes. A parte superior é o plasma, forma-se um anel leucocitário, e os granulócitos, que são as células nucleadas do sangue, e os eritrócitos, que são as hemácias, elas ficam logo abaixo. E o anel leucocitário forma exatamente entre os dois, entre o plasma e o conjunto de células. É desse local que a gente consegue extrair os protozoários, né? E fazer um esfregaço sanguíneo. Fazemos um esfregaço sanguíneo e conseguimos observar o protozoário. Então, esse é um exame parasitológico, na qual identificamos a presença do protozoário no sangue do indivíduo, na forma aguda, né? Ou no caso em que foi reativado, a infecção passada, no caso de um imunodeprimido. Mas também usamos a técnica de ELISA, é um dos diagnósticos que a gente usa imunológico, embora existam outros também, mas esse é usado corriqueiramente, né? Usamos o teste de ELISA, que é detectar anticorpos no indivíduo. Então, quando o indivíduo entra em contato, é claro que vai ter uma resposta imunológica por parte dos linfócitos B, e eles vão secretar, né, esses anticorpos, e nós podemos detectar esses anticorpos na corrente circulatória. Dois anticorpos aí são importantes, o IgM e o IgG. O IgM, geralmente, né, ele indica a infecção recente, aguda. E o IgG, geralmente, indica a infecção passada. Embora a gente possa encontrar IgM em pequenas quantidades na fase crônica, e IgG pouco reativo na fase aguda. Mas esse IgG com uma alta afinidade, uma alta capacidade de se ligar a antígeno, ele é encontrado na fase crônica. Então, se você tem uma infecção recente, é IgM. Se tiver infecção passada, é uma infecção, ele é o IgG que a gente encontra. Isso é importante para diagnosticar uma mulher que está grávida, não é? E se ela tem ou não risco de contrair a toxoplasmose durante a gestação. É fundamental que haja essa distinção entre infecção aguda e infecção passada, ou ausência de infecção, né? Na ausência de infecção, ela vai receber todas as instruções necessárias para que não se infecte durante a gestação. Mais tarde vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas é importante, você faz o teste de ELISA e detecta esses anticorpos aí, ok? Bem, podemos usar PCR também, que detectar DNA do protozoário.
Então, existe um gene específico que ele pode ser detectado por meio dessa técnica chamada PCR, o exame molecular, tá bom? Então, nós temos diferentes exames para isso. Uma situação mais grave, como uma neurotoxoplasmose, a gente usa imagens neurológicas para detectar, certo? Para diagnosticar o indivíduo com a forma grave da doença. Bem, esses são os métodos que nós utilizamos para detectar a infecção por toxoplasmose. Bem, o que causa a toxoplasmose? Agora sabemos quais são os sintomas que ela pode produzir, sabemos como diagnosticar. Agora vamos entender aqui um pouco sobre o causador, sobre o protozoário. Então, a etiologia, qual é a causa, né, qual é a causa dessa doença? Bem, usamos a classificação aqui do Adel et al., ou da Adel et al. 2005, né? Em que classifica os protozoários de forma diferente, já até comentei isso em aulas anteriores. Então, está dentro de um grupo chamado alveolata e um supergrupo chamado cromo-alveolata. O gênero é Toxoplasmose e a espécie é única. Nós temos apenas essa espécie chamada Toxoplasma gondii, tá bom? Que afeta diferentes animais, mamíferos, né? Inclusive nós, seres humanos. Agora, quais são os estágios, né, que esse protozoário apresenta? Né? Assim, qual é o que causa o problema? Como é que nós adquirimos isso? É importante você conhecer quais são as formas evolutivas ou formas infectantes, ou estágios infectantes. Bem, existem 3 estágios aqui que são considerados infectantes. Nós temos o chamado taxoíta. Esse prefixo taque quer dizer rápido, então é uma forma, geralmente em forma de banana, curvada, né? Aí mais ou menos dá para você perceber na figura. É uma forma que se multiplica muito rapidamente. É um protozoário intracelular, tá certo? Ele só pode ser encontrado dentro da célula. Ele não consegue se reproduzir fora da célula, então ele tem que penetrar na célula. E tem essa forma chamada taxoíta. Né? Taxoíta é a forma que se multiplica muito rapidamente no organismo. Realmente essa fase aguda ou de reativação de um caso antigo, o que predomina na corrente circulatória do indivíduo são essas formas aí. Embora a gente possa encontrar uma outra forma também, chamada de bradizoíta. Tá bom? Bradizoíta, o termo brad, o prefixo brad significa lento. Então, é um que multiplica-se lentamente. Então, o protozoário entra, por exemplo, na forma de taxoíta na célula, se multiplica rapidamente. Mas, pressionado pela resposta imunológica, pode ser que ele assuma uma forma chamada bradizoíta. O mecanismo como isso ocorre não cabe aqui na nossa aula. Não é possível discutir tudo isso, nossa aula ficaria muito longa. Né? Mas existem mecanismos tanto ligados ao próprio protozoário quanto ligados ao hospedeiro, que permite que o protozoário saia de uma forma de multiplicação rápida para uma forma de multiplicação muito lenta. Então, as formas crônicas, geralmente, o que predomina são os bradizoítos. Os taxoítos ficam dentro de uma estrutura, dentro de uma célula, e nesse momento que ela está se multiplicando em grande quantidade, a gente chama de pseudocisto. E já em uma infecção mais antiga, né, vamos encontrar a célula repleta de bradizoítos e nós chamamos isso de cisto. Então, quando nós comemos a carne, vamos ver, quando esse gato, aí, por exemplo, come uma carne infectada, ele pode estar comendo, na verdade, cistos, né, que são estruturas formadas por bradizoítas, que são essas formas de multiplicação lenta. Além disso, nós encontramos uma outra forma chamada esporozoíta. Ela fica dentro de uma estrutura que nós chamamos de oocisto. Aí, na figura, dá para mostrar o oocisto saindo do gato. Essa forma é de reprodução sexuada, diferente do taxoíta e bradizoíta, que se reproduz de modo assexuado. Essa forma é resultado de uma reprodução sexuada que só acontece em felinos. Para nós, o que importa são os gatos. Então, os gatos, eles são hospedeiros definitivos, né? Embora a reprodução assexuada também aconteça neles. Então, somente os gatos vão liberar em suas fezes
uma forma chamada oocisto. Esse oocisto, ele tem esporocisto e dentro do esporocisto você tem essas formas esporozoítas, tá certo? São formas também infectantes. Na figura de baixo, né, eu posso aumentar um pouquinho aqui para você ver, né? Não, vou mostrar aqui. A primeira figura, não é, que é a imagem real, a imagem de microscopia, mostra exatamente o oocisto. O oocisto tem 2 esporocistos, que são essas formas redondas, né? E dentro desse esporocisto nós temos o esporozoíta. Ok? Na segunda figura que está corado aí, segunda figura, a figura do meio, mostra exatamente a forma taquizoíta, essa forma que entrou, se multiplicou rapidamente e rompeu a célula. Não é? Aí você observa várias delas na forma de banana mesmo, na forma curvada, caracteriza o taquizoíta. Na última figura que a gente está vendo aí, é um cisto, certo? Encontrado na carne, né? No músculo. Aí ele está cheio, não é? Cheio aí de bradizoítas. Tá certo? Então são essas formas que a gente encontra, tá bom?